Ativa apresenta o programa Vida Nova. Glória a Deus, Jesus, aleluia. Gente, vocês ouviram umas risadas aí que o povo de Deus é feliz na presença do Senhor sempre. Louvado é esse nosso Rei para todo sempre, né? A alegria do Senhor Jesus é a nossa força. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. A paz do Senhor, meus amados ouvintes. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui, né, com a permissão do Senhor Jesus, para adorar Ele em espírito e verdade, né, para que você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, ouvir louvores, assim, de adoração ao Senhor e a palavra santa dEle, né, que é o nosso alimento todos os dias. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, dia 2 de junho, meu Pai, chegando no meio do ano. Obrigada, Deus, porque até aqui as mãos dele, santa e poderosa, têm nos sustentado. Deus, quero te dar graça, Senhor, pela vida do irmão Oliveira, que está aqui conosco hoje, já bem recuperado, né? Graças a Deus, que o Senhor Jesus continue o abençoando, em nome de Jesus. Assim também a vida do meu esposo, né? Que está comigo sempre nesta caminhada, e eu louvo a Deus por isso, porque é isso que o Senhor faz na nossa vida, né? Ele prepara tudo certinho do jeito dele. E claro, né? Mais uma vez, mais uma vez, para a honra e glória do Senhor Jesus, a nossa amadinha Casey, eu fiquei na dúvida, né? E o irmão Edson, isso, né? É um povo assim abençoado, um povo preparado com a palavra, com louvores. Olha, é só Jesus mesmo, né, amadinha? Fica aí na liberdade, mande uma saudação aí. Eu quero agradecer, né, por mais uma vez, né, estarmos aqui. Pela vida do Edson, né, que tem me acompanhado, né, que ele tá aqui, que eu falo, vamos comigo, não tem como cantar só no playboca, não, tem que ter o músico. Ele é uma benção, né, e agradecer também a irmã Maria, por mais uma vez confiar, né, de estarmos aqui, pela vida do meu pastor, né, da minha igreja, que tem me apoiado, que tá todo mundo vai estar online aí, em nome de Jesus, pra juntos louvarmos a Deus. E que o Senhor tem algo para falar conosco, né? Glória a Deus, amém, Jesus, né? Amém, agradecer por mais uma vez o convite, né? Que estamos aqui para falar do amor de Deus, falar amém. Um pouquinho das coisas de Deus, né? Para vocês que escutam, e pode ter certeza que Deus já tem uma palavra preparada para cada amém. Coração. Amém. Sabe, meus irmãos, eu já quero assim, né? Antes de mandar uma saudação, meu coração se alegra, porque Deus sabe, né? Muitas vezes a gente está ali fazendo uma obra do Senhor, mas estamos ali por dentro mesmo, clamando ao Pai, né? Como a irmã esteve ali no culto de sábado, que foi uma bênção para a honra e glória do Senhor Jesus, e foi um culto assim, né? A qual o meu pastor, ele confiou a responsabilidade de eu estar ali na direção, e eu agradeço a Deus, sabe? Porque aquele dia ali, a minha mãe se encontrava numa CTI, né? Já havia dias. Quarta-feira agora dessa semana faria 8 dias, mas louvado, Deus é bom, Deus é fiel. Eu só tenho, assim, gratidão a esse Deus, né? E assim, tudo que eu ouvi, assim, é como o anjo do Senhor estivesse falando todo o tempo ao meu coração: descansa no Senhor, confia nele, né? E minha mãe realmente, ela estava muito debilitada, a saúde, sabe, assim, que era só a mão de Deus mesmo, um coração muito fraquinho, um coração 33, você imagina, né? Com líquido no pulmão, gente, era assim, aos olhos do ser humano, nem sabia se ela saía dali, sim, né, para casa, assim, para algo melhor. E assim, eu só fui, sabe, obedecendo, porque o Senhor tinha aquele chamado, eu tinha aquela missão ali para fazer. E assim, como tudo para o Senhor, eu gosto de fazer com perfeição, porque as coisas para Deus a gente não faz, né, de qualquer jeito, porque Ele não faz para nós nada de qualquer jeito.
Então, assim, sabe, irmãos, a gente de repente tá ali com um sorriso no rosto, mas ninguém sabe como que você está, né? É só você ali no secreto, você e Deus. E eu quero, assim, deixar esse testemunho já. Gente, não desista, não desista. Quando o Senhor falar, descansa nele, que ele está no controle, que ele é o Deus que cura, que ele é o próprio bálsamo, né? Que cura toda enfermidade. Eu louvo a Deus, porque, sabe, no domingo as notícias já era mais ou menos, mas na segunda ela já passou para a enfermaria. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, ela recebeu o alta, ela está em casa. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, é motivo de muita alegria para mim. Porque você mesmo cantou que louvou, né? Que no choro, na alegria, né? Mas o Senhor está o tempo todo ali ao nosso lado. E quando você louvou, né? Aquilo ali, ele falou muito ao meu coração mais ainda, porque o Senhor, ele só estava confirmando, confia, 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 né? E era só assim, eu ouvia ministrações, era só descansa no Senhor, confia nele. E foi assim, e eu vejo, sabe, irmãos, que mesmo que nós não merecemos nada, né? O nosso Senhor, ele é misericordioso para conosco. Mas assim, mesmo nós não merecendo, as minhas orações, tinha dia que eu não tinha nem o que falar, né? Eu falar, Espírito Santo, intercede por mim. A gente sabe que o Espírito Santo, ele intercede com gemido, né? Inexprimível ali por nós mesmos, quando clamamos a Deus. Então, assim, eu quero só agradecer. Só gratidão, irmão, só gratidão. A minha palavra ao Senhor é só gratidão, né? Porque hoje eu já vi vários vídeos dela em casa, ali sorrindo, contente, né? Então, assim, é a mão de Deus, né? Você vê como que o nosso Deus, ele é fiel, como ele ouve as nossas orações, né? Sim. Então, que ninguém desista jamais de orar, de interceder, de buscar, né? Como eu falo, muitas vezes você está ali sorrindo para alguém, mas o Senhor, ele conhece o teu secreto, mas ele também está agindo, ele também está trabalhando, né? Então, assim, é só motivo de alegria, né? Eu glorifico a Deus mesmo, esse Deus de Israel tão tremendo e maravilhoso. Ai, vamos ouvir um louvor? Vamos cantar um louvor que eu gosto muito. Vamos cantar Um Lugar, que é na presença do Senhor, né? Amém. Que é lá que nossos sonhos, eles não se abortam. É lá que o Senhor faz renovar as nossas forças, a nossa fé, a nossa esperança. E é um lugar que a gente nunca se decepcionou, né? Verdade. Que é a presença do Senhor. Sempre, né? Sempre.
a paz é quem governa, esse lugar é do Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os meus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. 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 Quando eu louvava, essa palavra que veio ao meu coração é que a diferença de nós para o mundo é que o mundo não tem esse lugar, né? Que quando a gente pensa que tá tudo perdido, tudo acabado, a gente vai pro secreto. Verdade. Vai pro lugar que há um Deus que cuida de todos os detalhes. De tudo mesmo. Um Deus que faz muito além do que a gente pensa e imagina. Um Deus que Ele realiza sonhos que a gente acha tão grande, mas a gente se coloca no lugar de Deus e fala, pra mim é tão grande, mas pra Deus nada é impossível, nada é tão grande que Deus não possa fazer, né? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é real a presença do Espírito Santo, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Senhor, toda honra, Pai, toda glória somente a Ti, Deus. Ah, Senhor amado Deus, aleluia. Que seríamos de nós, Senhor, sem a Tua doce e suave presença. Porque, amados irmãos, não existe um outro lugar se não for na presença do Senhor Jesus. Somente Ele é tudo que nós necessitamos, que venhamos colocar nossa dependência totalmente no Senhor, né? Porque não adianta a gente colocar só um pouco, só algo que a gente quer, né? Porque muitas vezes, eu quero isso, então, Senhor, eu entrego isso no teu altar. Não, o Senhor não é um Deus de troca, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de milagre, né? Porque devemos amar o Senhor todos os dias, né? Amar assim incondicionalmente esse amor que Ele tem por nós, sim, né? Porque é um amor que não se pode comparar a nada nessa face dessa terra, porque a nossa alegria, ela não está em carros, em casa, sabe, um trabalho ou o que vem a ser deste mundo, né? Sim. A nossa alegria está no Senhor. Porque mesmo em momentos difíceis, quando nós nos colocamos aos pés do Pai, né? Ai, meu Deus, como é bom. Como é bom, sabe, irmãos? Porque por mais difícil que seja a situação, você não consegue se desesperar. Não, então, às vezes a gente se desespera e é tão... Eu falo que é engraçado, que a gente entra no quarto para orar, mas você sai tão leve, né? Não tá nada resolvido, né? Os nossos olhos. Não. Ela continua do mesmo jeito, mas
assim, pra nós, Sim, né? Mas você sai dali leve, né? Confiando que, porque Deus dá um bálsamo, né? Sim. E manda nos aquietar, descansar, porque Ele já tá fazendo as coisas, né? Exatamente. A gente não vê, mas Deus, Ele já sabe Ali né, o que vai acontecer. No reino espiritual tem tanta coisa acontecendo, né? Sim. A gente sabe mesmo que a vida do cristão, ela é de luta em luta, né? A gente sabe que no mundo espiritual é uma guerra ali todos os dias, mas que esta guerra não é nós que batalhamos, né? Não é, porque é a mesma coisa, a gente não tá ali batalhando contra a carne e o sangue, né? Então, assim, eu falo, gente, tudo é na oração. Olha, irmãos, eu tenho assim uma fé no meu Deus, assim, que a oração ela tem poder. Sim. Sabe, ela tem poder de mover, de mudar a história, de fazer tudo novo. Sabe, eu tenho essa fé. Deus sabe, né, pode ser pequenina ali, do tamanho de um grão de mostarda. Mas se você tiver essa fé, né, que ela tem todo o poder de mover as coisas, né? Porque esse Deus, ele é tremendo, assim. A semente de uma mostarda, eu não sei se vocês já viram. Nunca vi pessoalmente. Não, É minúsculo. Eu já tive a sorte de ver. É pequenininho demais. Deus compara com Sim. ela. Agora, olha só que interessante. Ontem eu ouvi numa ministração que eu gosto muito de ouvir o pastor Antônio Júnior e ele falando sobre o grão de mostarda. Ele é pequenino, mas a árvore dela é imensa. É frondosa, bonita, né? É uma árvore forte, né? Então, a gente quer dizer assim, que a nossa fé ela pode ser pequena, mas o nosso Deus, Sim. gente, Ele é tremendo, Ele é poderoso, né? Ai, eu não quero falar de... Porque Deus sabe como que tá o meu coração, assim, sabe? Achou? Cheio de alegria e gratidão por Ele. Quero deixar aqui uma saudação, né, para irmã Geni Dias, que está aqui conosco. Glória a Deus, que o Senhor Jesus te abençoe, minha amada. Por pastor Marquinho, né? Não sei se ele está na escuta ou não, se ele está assistindo. Pastor Marquinho, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o Senhor. A vida da irmã Adriana, sua esposa, seus filhos. Uma saudação para as irmãs do Círculo de Oração Rosa de Saron. Que Jesus abençoe todos vocês. As minhas amadas que está conosco aqui nos ouvindo, né? Hoje o louvor aqui é ao vivo para honra e glória do Senhor Jesus. É adoração lá do fundo da alma, né? Porque a gente sente o que é cantar e o que é adorar, né? O Senhor, Ele sabe. Né? Porque simplesmente, irmãos, vocês não estão hoje aqui por um acaso, né? Ah, não, eu tô indo porque a irmã Maria convidou. Não é, o convite não vem de mim, mas do Senhor, né? Sim. E assim, eu fico muito grata, sabe? Porque você tá falando sim para a obra de Deus, né? É uma forma de você exaltar esse nosso Senhor muito longe, porque vai longe isso aqui, né? Isso aqui não fica só aqui. Né? Vai muito além. Né? Que tem um pessoal entrando aqui, você fala isso da parte de vocês, porque minha avó, minha mãe. Amém, Jesus. Pode falar com elas, tá esperando. Eu agradeço, né, por estar aí nos assistindo, né, ouvindo. São mulheres de exemplos para mim, né, minha Glória mãe, minha avó, a Deus. né? São umas bênçãos na minha vida. Não, e assim, quando se fala mãe, né? Vó, então assim, meu Deus, tem referência melhor. Nós somos suspeitas a falar, né? Mas são umas bênçãos na minha vida, né? Minha mãe, minha avó, minhas irmãs, minhas tias, que minha família é imensa. Ô, Glória! Mas minha família é bom. muito grande, né? E hoje até eu tava pensando à tarde, né? Como eu agradeço a Deus pela minha família, porque hoje em dia você vê aí que as famílias são a maioria... Um que não fala com o outro, o outro que não pensa nenhum. Eu até sempre comento com meu pai, né? Que meu pai me leva pro meu trabalho todos os dias, então eu converso bastante com ele, né? Como se estivesse falando, foi a escola menininha dele. Exatamente. Aí dá risada e conversa. Daí eu falo, nossa, pai, como eu sou grata a Deus pela minha família, né? Porque ali como diz o outro, a gente briga entre nós, mas não pode um falar de fora, falar mal do outro, não. E se briga, se resolve rápido, né? E é um ajudando o outro, né? Assim, se precisar
eu tá ali, né, para ajudar. Então a minha família é uma benção mesmo, né? Graças à minha avó, que é a matriarca, que é a dona de tudo. É isso aí, né? É meu avô. É muito bom. Eu falo assim, a família, porque a família, ela foi o primeiro projeto de Deus, né? Sim. Porque se não fosse, ele tinha deixado ali Adão sozinho, com os bichinhos, né? Não, mas ele falou, né? Vou dar uma disjuntora para, sim, né? Multiplicar, né? Colocar pessoas nessa terra aí. E assim eu falo, sabe? A família, gente, a gente tem que estar sempre em oração pela família, porque aonde o inimigo ele tem se levantado muito, onde tem ele quer destruir. O valor também, né? Exato. Então, deixando de dar o devido valor à família, né? A instituição família. Exatamente. E os que tem, ora para manter, né? Porque é só debaixo da oração, né? Você falando aí, né? Hoje até minha irmã contando uma história, que minha mãe é uma velhinha assim, bravinha, sabe? Com 74 anos e a bichinha é bravinha demais. Cearense, tu imagina, né? A gente vai que ela tem parte assim com a família lá de Lampião. Aí já é difícil. E a minha irmã contando um caso, né? Porque de 6 irmãos, agora somos 5, né? Sim. Eu sou a única que mora longe. E ela contando um caso, que esse dia tinha um cara lá na rua que queria mexer com outro meu irmão que tava lá perto da minha mãe. E disse que a minha mãe falava assim, bem brava, né? Deixa ele vir aqui que eu dou uma voadora. Ai, gente, foi só pra dar risada. E é aquilo que você falou. A gente dentro de casa, a mãe, aí foi isso que a minha mãe disse, né? Sim. Eu posso fazer o que eu quiser, mas outro não vem tocar não, que vira uma leoa. Não aceita, né? Você ainda não é mãe, né? Hã? Você ainda não é mãe? Tenho 2 adolescentes já. Não. Eu tenho uma de 15 e outra de 14. Meu Deus do céu. Passa a receita pra mim depois. Gente, olha, eu achei que ela nem... São grandes já. Então você sabe, né, que pelos filhos a gente... Vira leoa. Falar uma coisa, o outro de fora não pode, né? Por favor. Amados irmãos, então é isso. A família é algo assim muito, mas muito importante mesmo, né? E assim... Claro que hoje as pessoas falam assim, isso aí é coisa do passado, isso aí não se faz mais hoje, não, vamos preservar sim, vamos ser aquela família tradicional sim, aquela família que ora, aquela família que tem o respeito, né? É uma coisa que eu ensino para o meu filho todos os dias, eu falo, o respeito acima de tudo. Verdade. O amor, a união, ser verdadeiro, né? A gente tem que ser verdadeiro. O diálogo é uma coisa que não existe hoje entre filhos e pais, né? Por isso que muitos filhos têm se perdido, porque preferem confiar numa pessoa lá fora, a qual não tem vínculo nenhum, do que dentro de casa, porque muitas vezes tem até medo da reação, né? Aí tá perigoso o ensino lá fora, né? A gente tem muito. Que, minha irmã mais nova tava falando, ela deve estar aí assistindo. Ela tem 2 menininhas, é novinha ainda, né? Mas a gente tem que ensinar dentro de casa o verdadeiro valor, ensinar dentro da Bíblia, dentro da palavra, porque se não ensina dentro de casa, vai aprender lá fora, né? E lá fora eles não vão ensinar. Lá fora não tá dando certo. Então, é uma coisa que a gente tem, nós cristãos, né? Tem que ensinar bastante nossos filhos dentro de casa, para eles já saírem de casa armados, né? Pela palavra de Deus, né? Porque o que o Senhor nos ensina é ensinar seus filhos o caminho do Senhor, né? Sim, eu agradeço a Deus que eu nasci num lar evangélico, né? Glória a Deus. Meu pai, ele é pastor, acho que desde quando eu tinha uns 3 anos. Por aí, eu já tô com 33, então faz bastante tempo. Uau! E minha mãe e meu pai sempre ensinou, nós somos em 4, nós 4 na presença do Senhor. Eu lembro que minha mãe fazia campanha com a gente quando era pequenininha, a gente ajoelhada, né, na cama, e a gente nem sabia ler, mas ela dava uma Bíblia para cada um, para cantar, que a gente cantava indo da harpa. Tá vendo? E fazia campanha, sabe? Sim. No meio da campanha a gente às vezes brigava, ela separava e ela continuava orando, mas é coisas que eu tenho na minha cabeça assim, e eu agradeço a Deus pelo ensinamento, né? Exatamente. De nunca ter me desviado também. As pessoas hoje em dia, ela tem esse negócio, eu não vou na igreja porque o meu filho não deixa eu ouvir a palavra. Não vou na igreja porque o meu filho fica correndo. Não, a gente tem que ensinar. Tem que ensinar, verdade. Porque o meu, quando era pequeno, hoje ele está com 19 anos, e ele sabe disso. Fui ali, não tinha um culto que eu não ia que ele não fosse junto, sabe?
e ficar sentadinha ali comigo. Sim, eles têm que aprender, né? Aprender. Ah, porque a criança não tem a paciência do momento da palavra. Sim, mas daí vai ter um outro lugar onde eles vão aprender né? conforme a idade, né? Isso. Então é isso. Filho não é impedimento para os pais estarem indo à igreja e levar filho. Né? Mas é isso, amados irmãos. Queridos ouvintes, deixa eu já compartilhar com vocês aqui, porque a hora hoje não está ajudando nós, né? Para variar. Meu assunto tá tão bom, tá tão gostoso aqui. Um dia eu vou combinar com o pastor Fábio, o Tinonim, né? Pastor Tinonim, que deve estar vendo nós também. Vem fazer uma vigília aqui, só porque é bom demais. O irmão Oliveira, a gente dá bastante café para ele, que daí ele... ele aguentar. O irmão Oliveira deve pensar ali, não me impõe nessa. Não sei nessas coisas, não. É porque é muito bom falar da obra de Deus, gente. Amém. Então, meus queridos, os salmos para essa noite, né, vai ser um salmo bem curtinho mesmo, porque, como eu falei, o tempo não nos ajuda, mas amém, Jesus. Salmo 117. Que fala convite e adoração. Então, nós estamos convidando vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo através da live, a adorar o Senhor, né? Assim diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. Né? Olha que confirmação. A verdade do Senhor dura para sempre. Qual que é a verdade? É a palavra. A palavra do Senhor. Que ela fique sempre cravada aos nossos corações. Sim. Né, meus amados? Vamos ouvir mais um louvorzinho, né? Vamos começar falando sobre oração, nós vamos cantar sobre a oração. Glória a Deus. Aleluia. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir
perdão, encontro paz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É, papai. Aleluia. Fala, né? Que só no Senhor a gente encontra paz. Fala sobre perdão, né? Sim. O perdão, as pessoas falam assim, que o perdão, porque eu não consigo perdoar. Mas o perdão, ele faz mais bem para mim que perdoo Sim. do que para aquela pessoa que eu perdoei, Verdade. né? Eu vejo dessa forma. O perdão, ele é como se fosse uma cura para a alma. Porque aquela pessoa que ela não consegue perdoar, ela fica com o seu coração doente. Ela fica com a sua mente doente ali, maquinando, né? Com a vida estagnada, né? Exatamente. E muitas vezes, sabe, irmão, não é palavras ao vento, não. A vida da pessoa, ela não vai. Não vai pra frente, né? Ela não vai. Porque ela mesma está travando, né? Verdade. Eu falo assim, se a oração é a chave que abre todas as portas, o perdão, então, meu Deus. Deus nem recebe a oração. Né? Exatamente. Aham. Porque na palavra do Senhor nos ensina, né? Você vê que é uma coisa tão séria que para nós, quando vamos tomar santa ceia do Senhor, se você tiver algo pendente, você vai lá e peça perdão. A oferta, Deus, a Bíblia fala que se você tiver uma oferta para levar, né, você tem que primeiro se consertar com o seu irmão, depois levar a oferta diante do altar do Senhor. Porque né? senão nem serve. Você pode colocar ali Sim. milhões ali, né? No ministério que você quer abençoar, mas Deus não vai receber. Verdade. Porque o que o Senhor nos ensina, amar o Senhor sobre todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo, né? Como eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas não sou capaz de amar o meu irmão que está aqui na minha frente. Verdade. Então, eu sou mentiroso. Sim. E se eu sou mentiroso, Hipocrisia, né? É um pecado, né? Um dos pecados. Mas, amém. Então, que você que está nos ouvindo, eu creio que Deus está falando ao seu coração. Amém? Amados irmãos, em nome de Jesus, já quero compartilhar com vocês os nossos horários de culto ali, né? Na Igreja Cristã Primitiva, sede na Rua Cuiabá 272. Quinta-feira começa com oração e intercessão às 19h30. Às 20 horas começa o culto de campanha com o pastor Robson, para honra e glória do Senhor Jesus. Sábado, culto de departamento às 19h30. Esse sábado agora é culto de louvor, para honra e glória do Senhor Jesus. No domingo, às 19 horas, culto da família. Seja você está lá conosco, em nome do Senhor Jesus. E vocês, irmãos, qual ministério mesmo? Qual não, né? Que é da Assembleia, né? É a Assembleia de Deus Ministério Jerusalém. Jerusalém fica? Nossa sede fica em São Paulo, Penápolis. Nossa. E aqui em Londrina? Aqui nós ficamos na Rua Madre Silva 409, ali na Zona Sul. Madre Silva, acho, É né? o Parque das Indústrias ali, né? Isso. Parque das E Indústrias. os horários de culto? É quarta-feira, às 8 horas, é culto de campanha também. Aham. E domingo, às 7h30, é culto da família. Ai, que benção. É só 2 dias da semana? Sim, durante os outros dias tem ensaio dos grupos, né? Ah, sim. Aí Aham. fica culto só. Aí... Graças a Deus, né? Porque daí terça-feira vocês estão aqui conosco. É verdade. Amém, Jesus. Deus abençoe. Olha, amados irmãos, prepara aí, porque Deus tem algo maravilhoso para falar comigo e com você neste momento, né? O Senhor hoje pegou aqui o nosso irmão aqui e falou: eita, é com você, meu filho. Eu te escolhi hoje, vaso. Começa a derramar esse óleo aí, porque o Senhor já te deu, em nome de Jesus. Verdade, já me deu mesmo. Em casa eu já estava pensando a respeito disso e hoje falou bastante sobre... Troca aqui, irmão. Aleluia, Deus. Hoje tem falado bastante a respeito de família, né? E família nada mais é do que
família precisa ter comunhão, né? Intimidade. Amém. E no pouco tempo que eu tive em casa, acredito que foi Deus que me deu, né? Glória a Deus. Aleluia. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos em Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que este não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, Ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com Ele. Melhor é o pouco havendo justiça do que grande rendimento com injustiça. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Glória a Deus. E Deus estava ministrando nesta tarde a respeito de intimidade, né? E hoje nós já viemos falando muito sobre a respeito de família, de intimidade. E muitas das vezes nós estamos distante do Pai Celestial, daquele a qual nós precisamos ter contato direto com Ele. E Deus me ministrava no coração uma ilustração para nós imaginarmos um jovem que convive numa casa onde há vários cômodos, como uma casa normal, né? Cozinha, sala, mas ele vive somente em seu quarto, trancado. E Deus falava o quê? A necessidade não pode ser o alvo que nos distancia de Deus, nos distancia de Jesus Cristo, porque Deus nunca chegou na passagem bíblica, nunca chegou em alguém falando: eu vou resolver seus problemas. Deus nunca chegou assim. É tão interessante, né, que Deus realmente ele curava as pessoas. Mas Deus nunca falou: cego, você vai ver agora, cego, eu vou resolver seu problema. Não, ele sempre chegava perguntando. E voltando a essa ilustração, uma pessoa que vive à base da sua necessidade num quarto, simplesmente abre a porta para receber. É a hora do almoço, do jantar, mas nunca sai daquele quarto. Sempre fica limitado naquilo, achando que a culpa é dos pais, é dos familiares. Mas não se dá a oportunidade de ser conhecido por Deus, de ser achado por Deus. Dá para se encaixar nessa passagem, onde fala: o homem cria planos, mas quem faz realmente ele se tornar real, ser concretizado, é o Senhor Jesus. E para isso que aconteça, nós precisamos, não sei, alguém que está escutando, é necessário abrir a porta para que Jesus entre. Esqueça um pouco a sua necessidade. Esqueça um pouco aquilo que te afasta de Deus. Porque muitas das vezes nós pegamos muito tempo reclamando, mas foi uma escolha nossa de fechar a porta e de viver no nosso quarto, onde Jesus está ali na porta. E nós simplesmente abrimos, pegamos as nossas necessidades e vamos embora. Hoje eu preciso que Deus cure. Deus curou, vou embora. Hoje eu preciso que Deus resolva alguma coisa. Deus resolve e vai embora. Lembra daqueles 10 leprosos? Que simplesmente a necessidade era a única coisa que eles precisavam. Eles não queriam saber mais de nada. Deus ia saber que eles não retornassem? Não ia. Por isso que muitas das vezes nós esperamos a nossa necessidade vir de Deus, quando Deus quer ter algo maior conosco, algo mais íntimo. Intimidade torna-nos conhecedor, não só de Jesus Cristo, mas daquilo que Ele pode nos oferecer. Seja físico, espiritual, sentimental, material. Mas para nós recebermos isso, nós temos que ter intimidade com o Senhor. Nós temos que abrir a porta do nosso quarto e falar: entra, Jesus. Abrir a porta no nosso coração e falar: entra, Jesus. Eu dependo de Ti.
Porque, voltando, Deus chegou perante aquele cego. Não falou, eu vou resolver seu problema, mas perguntou, qual que é a sua necessidade? O que você quer? Eu sou cego de nascença, aqui, eu estou no tanque de Betesda, mas ninguém me coloca ali. Aquela mulher que foi pegar água, se você soubesse quem está pedindo água para você, você que ia pedir água. Então, muitas das vezes, a gente tem que parar um pouco da nossa necessidade, dos barulhos que muitas das vezes tiram o nosso foco e lembrar que nós temos um Deus. Nós temos um ser maravilhoso que entregou seu Filho na cruz do Calvário, Jesus Cristo, que morreu em prol do nosso pecado. Nós não tínhamos direito que não fosse da vontade de Deus. Se Ele não se pôs no nosso lugar, nós não teríamos nenhuma oportunidade. E hoje nós temos oportunidade e muitas vezes queixamos por aquilo que é palpável. E que a gente simplesmente deixar Jesus Cristo adentrar o nosso quarto, adentrar o nosso coração, mudar a nossa forma de pensar, ser o ser que nós precisamos, porque em todos os milagres, eles necessitavam de milagres físicos, sim. Mas para que isso acontecesse, o principal era Jesus passar por ali. Era Jesus estar no local. Então, muitas das vezes nós procuramos local certo, hora certa para encontrar com Jesus. Mas nós temos que ter comunhão com Jesus. Por quê? Através de gritos, através de multidões, o povo tem algo diferente ali no meio ali, ó. Tem algo diferente. E o que me chama a atenção também sobre a intimidade de abrir a porta do nosso quarto, quantos não ficaram rodeados? Quantos não rodearam o Senhor Jesus e não receberam nada? Porque estava com a porta do quarto fechada, simplesmente a sua necessidade, os seus interesses, e simplesmente seguindo Jesus. Quantos viram muitos milagres que não está escrito na Bíblia, mas sequer viveu um milagre, porque estava do lado daquele que poderia oferecer o milagre, mas estava com a porta do seu quarto fechada. Estava dentro daquela casa, mas com a porta fechada do seu quarto. E muitas das vezes reclamamos, por essa vida, mas é a necessidade que você escolheu em vez de escolher Jesus. Porque a partir do momento que você abre a porta do seu quarto, você vai descobrir o que numa casa? Vai descobrir que tem outros cômodos, tem uma sala, tem um quintal, tem vizinhança, tem casa em volta. E essa é a palavra que Deus me trouxe para você nessa noite. Se por acaso, ou por circunstâncias, ou por mágoas, como falamos hoje sobre perdão, hoje é o momento exato para você fazer isso. Perdoar, procurar quem tiver que procurar, se acertar, até mesmo perante o Senhor, abrir seu coração e falar: Jesus, eu abro a porta do meu quarto, eu não quero ficar só no meu quarto, eu quero ver os cômodos que o Senhor tem preparado para mim, eu quero ver o que tem na frente da minha casa, o que o Senhor tem preparado para mim, porque dentro do nosso quarto, nós simplesmente vamos viver com a nossa necessidade, e reclamando por não receber algo novo, mas não temos atitude de abrir a porta do nosso quarto e falar: Jesus, vem. Jesus, deixa eu conhecer os cômodos que o Senhor tem para mim. Deixa eu conhecer, deixa eu viver as maravilhas que o Senhor tem preparado para mim. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus ministrava, tem intimidade com Jesus. Tem intimidade com Jesus. Que a partir do momento que nós temos intimidade com Jesus, as coisas fluem. A nossa mente começa a raciocinar de forma real, certa, porque a necessidade sempre atrapalha. A necessidade sempre vai como uma escada, né? Hoje eu preciso disso, agora tem outra escada para me subir. Eu preciso disso e nunca se satisfaz. E a necessidade é realmente somente para atrapalhar, para cortar o vínculo que você pode ter com Jesus. Por quê? Você não recebe aquilo que você queria e já está pensando em outra coisa que não vai ter. É como aquela multidão que estava em volta de Jesus.
Quantos precisavam do milagre, precisavam de uma cura, precisavam de uma restauração, mas não simplesmente olhando telespectadores em volta de Jesus, vendo Jesus operar o milagre com a porta trancada, vendo Jesus fazer maravilhas com a porta trancada. E nós temos que atentar para isso, irmão, porque muitas das vezes que a gente se deixar por este mundo, tem hora que a gente realmente vai encostando na porta assim, ó, que a gente fala, meu Deus, não tem solução, isso daqui não vai acontecer. Deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu resolver meus negócios. Mas Deus é maravilhoso. O nosso coração faz plano e Deus é quem os faz tornar realidade. Então que nós venhamos ficar com essa palavra. Irmão ministrando aí essa palavra, né? E claro que o Senhor vai nos levando, né? Muito além. Sim. Como a atitude daqueles amigos que queria levar aquele homem que estava acamado, né? Não dava para passar no meio da multidão, não dava para entrar pela porta. Mas eles tiveram a atitude de abrir o teto, né? Muitas vezes vai estar ali tudo fechado, não tem uma saída, mas se nós olharmos para cima, se nós olharmos para Jesus, ele sempre tem uma saída. O que falta hoje, irmãos, é atitude. É a atitude de querer experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. Muitas vezes é mais fácil ficar no comodismo, né? Ficar no seu conforto. Tá bom assim. Mas eu quero, mas tá bom assim. E como o irmão falou, não tem como a gente conhecer alguém se não tiver intimidade. Sim. Como que nós queremos conhecer a Cristo, ser exemplo de Cristo, seguir Jesus, mas nós não temos intimidade com Ele? Estamos apenas ali sentados como uma plateia, esperando, vendo as coisas acontecendo. Mas não somos capazes de abrir essa porta e ver algo lindo que é o Senhor. Sabe? Porque o que tem acontecido hoje, assim, é triste a gente dizer isso. Principalmente na vida cristã mesmo. A gente tem que falar daquilo que vivemos. Sim. As pessoas, tá tudo bom assim, tá bom, Senhor. Sabe, foi até, eu lembro, a irmã Kézia vai lembrar que sábado foi ministrado sobre isso, né? As pessoas, ela chegou a um ponto que aqui no banco tá bom, né? Eu quero só receber, eu quero ouvir e receber, mas aqui no banco tá bom, eu não quero sair daqui, né? Então não é assim. Como eu já falei, o nosso Pai, ele não é um Deus de troca, mas não tem como a gente ter conhecimento do Espírito Santo se a gente não buscar, se a gente não tivesse intimidade com Ele, né? Porque a vida com Cristo é uma vida de intimidade. Como eu falei aqui no início, Deus sabia como que estava meu coração. Por que Ele sabia? Porque eu sempre estive ali aos pés dEle, falando com Ele, entregando para Ele. E Ele é tão misericordioso, Ele é tão lindo, que eu tive a resposta de oração. E é isso, a gente precisa ter essa intimidade todos os dias. Não é só nas nossas necessidades. É um relacionamento, né? Exatamente, né? Porque assim, nós casados, como até esse dia meu esposo falou, tem que ser assim, eu dei um sinal já saber do que significa. Isso é intimidade, conhecimento, né? Porque você já tem aquela afinidade. Então, assim, com o nosso Jesus não é diferente. A palavra do Senhor, ela já veio aqui confirmando, a verdade do Senhor, ela dura para sempre. E a verdade do Senhor é a palavra. Então, assim, que não venhamos só ler, mas que venhamos praticar, né? Viver, né? Irmãos, eu sempre, assim, desde quando, assim, sabe, o Senhor me trouxe para esse caminho lindo, né, que é a vida cristã com Ele, eu sempre falei assim, Senhor, eu quero viver aquilo que eu prego, sabe?
Lá atrás, eu admirava muito uma missionária que é bem conhecida. Eu falava assim, Senhor, um dia eu quero ser assim, igual essa missionária. Né? A gente tem que ser verdadeiro, porque Deus sabe. E foi passando o tempo, e o Espírito Santo ministrava meu coração. Que temos que ser imitador, sim, de Cristo, não de pessoas. É verdade. Né? Porque... As pessoas nos decepcionam, né? Exatamente. O homem é falho. Nós somos falhos, somos pecadores. Jesus não. Ele é santo. Né? E assim, é interessante que depois que eu coloquei, eu não, né? O Espírito Santo colocou isso dentro de mim. Você quer imitar alguém? Ser como Cristo. Que é exemplo melhor para nossas vidas do que Cristo. Sim. Meu Deus. É tanto que Jesus, ele falou que no nome dele, né, nós íamos fazer muito mais. No nome de Jesus. Verdade. Olha que bênção, que ensinamento que o Senhor deixou para nós. E é isso, meus amados. É vivendo e aprendendo aqui. Vamos ouvir mais um louvor para a honra e glória do nosso bom Deus. Como atribuir do poder que Jesus deu para nossa intimidade, né? É impossível, né? É sim. Não tem como. Então Verdade. tem que ter intimidade. Glória a Deus. Jesus, só quero falar o teu nome sobre cada mente e coração, porque eu sei capaz em tua presença, eu falo Jesus. Jesus, só quero falar o teu nome, até ver todo vício se quebrar, declarando que a esperança e liberdade, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem a luz brilhar. Jesus, só quero falar o teu nome, sobre toda ansiedade e depressão, para cada alma que seja cativa, eu falo Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como um fogo, vem a luz brilhar. Frente Jesus nas montanhas, frente nas ruas, Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Declare Jesus dentro do teu lar. E de Jesus as montanhas, e de nas ruas, Jesus. Jesus sobre os inimigos, Jesus sobre a escuridão, Jesus pela minha família, eu clamo teu santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura,
queima como fogo, fez a luz brilhar. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Queima fortaleza, queima como fogo, vem pra luz brilhar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai, Tu és grande, Tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho amado, Pai. Senhor, queremos Te dar graça, Senhor, por este momento tão precioso, Pai. Deus, não sabemos se teremos essa oportunidade amanhã, Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, Jesus. Tu és santo, Tu és poderoso, Deus eterno e bondoso, Senhor de todo poder, Pai. Vem sobre os lares neste momento, ó Deus de Israel. Nós declaramos Jesus, Papai, na vida, Pai, desses que ainda não conhecem, Deus eterno. Que venha ter um encontro maravilhoso com Jesus, porque Ele cura, porque Ele salva, porque Ele sara, porque Ele liberta, porque Ele transforma, Ele faz tudo novo. E Ele é Jesus, de todo o poder, Ele é Jesus. Pai amado e bondoso, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho querido, Pai. Senhor, apresenta a vida da irmã Maria Leonora de Jesus e toda a sua família, assim também da irmã Maria Aparecida e toda a sua família. Senhor, entra na necessidade, Papai amado. Nós não conhecemos, mas o Senhor sabe, o Senhor o conhece, o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, Pai. Jesus, entra com a Tua providência santa, Senhor. Seja numa enfermidade, Pai, numa porta de emprego, Senhor, Tu és aquele que não desampara os Teus, Jesus. Papai amado, Te louvamos, Senhor, pela Tua grandeza. E Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Obrigada, minha querida. Obrigado, meu irmão. Que Deus continue abençoando vocês, usando tremendamente com poder e autoridade. Que o Senhor Jesus blinde a vida de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado, meus amados. Até terça-feira que vem, se assim o nosso bom Deus permitir, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você acabou de ouvir o programa Vida Nova.